Agora vamos estudar a ética aristotélica. Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade grega de Estagira. Este filósofo aprofundou a discussão a respeito das questões éticas na sua obra Ética Nicômaco, que foi uma homenagem que ele fez a seu filho que se chamava Nicômaco. Aristóteles definiu as ciências práticas e as ciências teóricas. Dentro das ciências práticas, que seria a ética, ele afirma que dizem respeito à conduta dos homens e o fim que eles querem atingir. O estudo da conduta ou o fim do homem como indivíduo é então a ética. Todas as ações humanas, segundo Aristóteles, tendem a fins, que ele chamou de bens. As ações humanas tendem a um fim último, ou seja, esse fim último, a maioria dos homens concordam em chamar de felicidade. Para a maioria das pessoas, a felicidade seria o prazer, mas uma vida gasta para o prazer é uma vida que nos torna semelhantes aos escravos, uma vida digna dos animais, já que os animais apenas vivem para satisfazer os seus instintos, diferente dos homens. Para outras pessoas, a felicidade seria a honra. Para o homem antigo, da época do Aristóteles, a honra era entendido como o sucesso financeiro pessoal que nós vemos hoje. Mas a honra é algo apenas extrínseco, ou seja, que as pessoas atribuem a você. E de qualquer maneira, vale mais aquilo pelo qual se merece a honra do que a própria honra. A felicidade não pode consistir apenas nisso. Para alguns, a felicidade consiste em juntar riquezas, mas essa, para Aristóteles, é a mais absurda das vidas, chegando mesmo a ser uma vida contra a natureza. Porque a riqueza é apenas um meio para atingir outras coisas, não podendo, portanto, valer como um fim último das ações. O bem supremo realizável pelo homem, ou seja, a felicidade, segundo Aristóteles, consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem, naquela atividade que diferencia o homem de todas as outras coisas e dos outros animais. Não pode consistir, então, a felicidade num simples viver, porque até os seres vegetativos vivem. O homem que quer viver bem, segundo Aristóteles, deve viver sempre segundo a sua razão. O homem é principalmente razão, segundo Aristóteles, mas não apenas razão. Existe uma parte vegetativa, uma parte animalesca do homem, que não participa da razão. O domínio dessa parte da alma, dessa parte instintiva, animalesca da alma, e a sua redução aos ditames da razão, Aristóteles chama de virtude ética, que seria a virtude do comportamento ético. Essa virtude se adquire apenas com a repetição de uma série de atos sucessivos, apenas com o hábito. Realizando ações justas, tornamos-nos justos. Realizando ações moderadas, nos tornamos moderados, e ações corajosas, nos tornamos corajosos. Os impulsos, as paixões e os sentimentos sempre tendem ao excesso ou à falta. A razão, então, deve impor a justa medida, que é o caminho do meio, ou o que Aristóteles chamava de mediania entre os dois excessos. Mas como isso funciona? Podemos utilizar o seguinte exemplo. A virtude da coragem, ela, quando muito excessiva, é uma audácia excessiva que pode te prejudicar. Mas quando falta coragem, ela é também covardia. Até mesmo a coragem deve ser tomada de um ponto de vista do meio termo, da mediania. Outro exemplo é a liberalidade, que é o justo meio entre a abundância, a fartura e a avareza. A virtude, então, seria, por excelência, segundo Aristóteles, uma espécie de mediania, de meio termo, porque, pelo menos, tende constantemente para o meio. Dentre todas as virtudes éticas, destaca-se a justiça, que é a justa medida, segundo a qual se distribuem os bens, as vantagens, os ganhos e os seus contrários. A perfeição da alma racional, como tal, é chamada por Aristóteles de virtude dianoética. Então, o que seria essa virtude dianoética? São duas.
a sabedoria, chamada de frônesis, e a sapiência, chamada de sofia. A sabedoria, para Aristóteles, consiste em dirigir bem a sua vida, em deliberar de modo correto acerca daquilo que é o bem ou o mal para o homem. É saber fazer as escolhas corretas. Já a sapiência é a atividade contemplativa do intelecto, é a atividade do conhecimento, quando o homem busca o conhecimento, que os gregos chamavam de episteme.